Boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa transmissão. Nós estamos aqui transmitindo simultaneamente, tanto aqui no Instagram quanto também aqui no YouTube. E eu gostaria de convidar vocês também que estão aqui no YouTube nos acompanhando, no Instagram, desculpa, para migrar lá para o YouTube. É só clicar aí no link na bio, vocês vão ser direcionados diretamente lá para o nosso canal no Instagram, para que a gente possa administrar melhor todas as perguntas, questionários, os participantes, porque por ali a experiência é muito mais legal. Então eu gostaria de convidar você que está participando a migrar lá para o YouTube. Uma boa noite para todos vocês que já estão aqui conectados conosco. Nós que continuamos este nosso percurso aqui ainda falando sobre as neuroses. Nós que estamos aqui ainda continuando aquela leitura daquele livro que nós começamos já a fazer essa jornada há algum tempo atrás. O livro, então, da Marion Minervo, chamado Neurose e Não Neurose. E hoje nós vamos falar, então, sobre uma temática super legal, super convidativa, super atual. E, claro, quem de nós nunca sentiu ódio ou raiva? Ódio e raiva. Esses dois sentimentos que podemos dizer tão cotidianos, tão presentes na nossa vida, na nossa história, tão presente também nas nossas relações e que muitas vezes também fazem obstáculo na nossa história. Quantas vezes o ódio e também a raiva fazem bloqueio, fazem muralha, fazem abismo, fazem distâncias planetárias entre eu e o outro, entre aquilo que eu idealizo e aquilo que eu de fato realizo. Mas, primeiro, acima de tudo, nós devemos pensar, de fato, o que é o ódio e o que é a raiva. Então, nessa noite, eu gostaria de convidar todos vocês que estão aqui conectados conosco para que a gente pudesse pensar, dialogar, nos autoprovocar sobre essa temática. Mas, acima de tudo, também pensarmos o ódio e pensarmos também a raiva de forma psicopatológica, sem perdermos de nossa vista todo o aporte teórico, a psicopatologia, a natureza, o nascimento, o surgimento, o porquê o ódio me invade. Quais são as suas raízes? Quais são as suas possíveis causas? E por que ele é essa coisa que muitas vezes, de certa forma, faz impedimento na minha história? Então é sobre essa temática que nós vamos aqui hoje percorrer. Então eu gostaria de contar com a participação de todos vocês, com as perguntas e com as provocações acerca dessa temática. Como é sempre que nós fazemos, eu gostaria aqui de desejar boa noite para todos vocês que já estão aqui conectados conosco nessa transmissão, nessa nossa aula. Então, Leonardo Ramos, boa noite, Leonardo, seja muito bem-vindo. Mara Lopes, uma alegria. A Elilde Santos, presente conosco. Luiz Aquino, sempre aqui uma alegria tê-la conosco. Ana Paula, seja bem-vindo, Ana Paula, uma alegria. A Laiane, que alegria ter você aqui.
Ana, boa noite. Sebastian, seja bem-vinda. Marco Assis, muito bacana. Opa, essa aula do Bruce Banner tem que assistir também, muito bom. Manuel Júnior, boa noite, seja bem-vindo, sinta-se à vontade aqui para fazer as suas provocações, seus diálogos. A Elza já está conosco, uma grande alegria. A Eliana Oliveira, uma grande alegria. O Roberto, que sempre traz aqui as suas perguntas, as suas provocações também. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Dani. Lúcia Helena, uma grande alegria. Cristóbal, seja bem-vindo. Uma boa noite para você. O Léo, boa noite, seja bem-vindo. João, boa noite. Muito bacana. Vini, boa noite, seja bem-vindo. Alan, Renata, a Tita, Luciana Moraes, sejam muito, muito bem-vindas. Adriana, que alegria tê-la conosco. À medida que formos aqui também, chegando, vou desejando a boa noite a todos vocês. Pois bem, vamos lá então falar sobre o ódio e a raiva. Quando vamos falar em psicopatologia, em teoria psicopatológica, nós sempre devemos lembrar que nós temos aqui duas grandes faces. Uma primeira face, que é sempre uma face voltada mais para a clínica, que nós vamos dialogar, nós vamos trazer aqui exemplos práticos bem reais sobre o ódio e sobre a raiva. Que é essa apreensão, de fato, desse universo subjetivo que move, de fato, o analisando, aquilo que se passa na vida cotidiana. Como o ódio e a raiva, de certa forma, se manifesta na vida das pessoas, como isso, de certa forma, adentra-se ao consultório do analista e como ele precisa dessa sensibilidade, dessa perspicácia para entender isso. E, claro, a outra face é a face metapsicológica, que vai nos permitir, então, permear, dançar, orbitar e compreender o psiquismo. Como se cria dentro do universo psíquico, de forma subjetiva, de forma singular, como que se move, como que o sujeito cria, constrói e estrutura, acima de tudo, a sua história. Sem a psicopatologia, o analista pode ter a tendência de uma escuta rasa, sem condições de percorrer profundamente alguns caminhos. E quantas vezes eu, propriamente, já escutei nos meus atendimentos pessoas que já foram acompanhadas, pessoas que já percorreram grandes percursos terapêuticos e, num dado momento, se questiona, nossa, mas essa questão nunca me foi questionada, nunca me foi abordada, ninguém nunca me perguntou, ninguém nunca abordou por essa via, ninguém interpretou por essa forma. E o interessante é a gente pensar que por que não fizeram isso? Porque muitas vezes falta um aporte teórico metapsicológico. Por isso a teoria ela é importante. Quanto mais aporte teórico, metapsicológico o analista tem, mais condições de percorrer questões mais profundas ele possui. Mais sutileza das experiências subjetivas, mais capacidade de ser o mais inconsciente dos sujeitos, mais perspicácia de
escutar as pequenas nuances nas falas do sujeito. Se o analista tem uma escuta rasa, sem um aporte metapsicológico, ele vai tratar as questões claras, mais superficiais, mais não tão profundas da vida do sujeito. Até mesmo porque se entra nas questões mais profundas, ele se perde, ele não consegue ter manejo. Por isso, aprofundem-se na prática de vocês, na análise de vocês, na supervisão e também na teórica. Porque vocês vão desenvolvendo a partir disso uma escuta para um processo analítico mais profundo e não somente a um voo cego. Então, dentro dessa condição, nós podemos, então, começar a discutir duas configurações do afeto hostil: o ódio e a raiva. Bruno, ódio e raiva são as mesmas coisas? São sinônimos, são semelhantes, mas psicanaliticamente não são a mesma coisa. E nós vamos percorrer, vamos entender isso. Vamos ver que o ódio, ele é um sentimento mais brutal. Ele é um sentimento menos lapidado, mais íntimo, mais forte, mais poderoso, mais intenso na vida do sujeito do que a raiva. Então, são dois afetos hostis. E, claro, são modos também que podemos sensibilizar a nossa escuta para entender quais são as diferenças entre o ódio e a raiva. E nós podemos discriminar isso através de uma boa escuta, entendendo como o sujeito age em cada situação. Como nós estamos estudando aqui subjetividade neurótica e subjetividade não neurótica, a gente percebe que a subjetividade neurótica, como nós já abordamos nas nossas aulas anteriores, e quem não acompanhou as nossas aulas anteriores, não percam a oportunidade. Vocês podem retornar aqui no YouTube, elas estão disponíveis. Voltem aqui e podem assistir. A subjetividade neurótica é aquela que, de certa forma, chega a se constituir e ela tem uma forma, ainda que claudicante, ainda que falha, ainda que permita, de dar conta, mesmo que utilizando o recalque, os mecanismos de defesa, as formas sublimatórias, de dar conta das tensões existentes, das condições que a vida está submetida, seja internamente ou seja externamente. A subjetividade não neurótica, que é aquela subjetividade que já houve falhas mais ou menos importantes na constituição do eu do sujeito, existe uma fragilidade estrutural. Estamos falando aqui, por exemplo, dos borderlines, dos dependentes químicos, dos pacientes psicossomáticos, e que se manifesta aqui na nossa clínica com graus diferentes de sofrimento psíquico e de um sofrimento que podemos dominar, de um sofrimento narcísico. Um sofrimento narcísico no sentido constitucional deles. Uma falha no seu desenvolvimento. E isso prejudica as suas formas de defesa. Por isso essa dificuldade de lidar nesse universo com o outro. Por isso criam tantas dependências objetais.
Por isso não suportam, não toleram as frustrações. E nesse ponto que se faz importante entendermos e discriminarmos aqui o ódio e a raiva. Dois sentimentos hostis, como já dissemos, mas cada um com um modo de funcionamento bem diferente. Pois bem, o Roberto Dias já nos fez aqui uma pergunta. Ele pergunta: o ódio é uma ausência de amor? Roberto, a sua pergunta é super interessante. O ódio não é uma ausência de amor. Tá? Muitas pessoas têm uma tendência a pensar dessa maneira. Quando nós vamos estudar a psicanálise, acima de tudo, nós entendemos que somos, por excelência, sujeitos parciais. Somos sujeitos pulsionais e parciais. A realização dos nossos desejos é sempre em partes, nunca totalitária. Eu amo e odeio partes de um mesmo objeto, nunca a totalidade dele. Eu amo e odeio meu pai, eu amo e odeio minha mãe, eu amo e odeio minha professora, eu amo e odeio meu amigo, eu amo e odeio meu melhor amigo, eu amo e odeio meu vizinho, eu amo e odeio o fulano, eu amo e odeio meu patrão, eu amo e odeio meu colega de trabalho. Partes. Muitas vezes, algumas pessoas, por falta de condição, isso depende da subjetividade, têm uma tendência a fazer uma totalidade dos seus afetos por falta de compreensão. Então, pega um sentimento intenso e muitas vezes o torna dominante naquela relação com o sujeito. Wilfred Bion, ou Wilfred Bion, como você preferir chamar, tá? Ele tem a teoria dos vínculos, onde ele fala do amor, do ódio e do reconhecimento. Se você estudar cada um desses vínculos, Roberto, você vai ter outra forma de pensar, tá? E lá o Bion coloca que o ódio, existe o ódio e o menos ódio, o amor e o menos amor, conhecimento e o menos conhecimento, e aí você consegue fazer uma distinção muito clara disso, tá? Ódio não é ausência de amor. Nós amamos e odiamos um mesmo objeto, ok? Espero que possa ter respondido a tua pergunta. A Jusileia, boa noite, Jusileia. Dorinha, seja bem-vinda, uma boa noite. O Alan já tem aqui uma pergunta também, vamos lá. Opa, acho que coloquei a pergunta errada. Vamos daqui a pouquinho lá para a pergunta da Ana. A pergunta do Alan. Professor, o ódio e a raiva podem ser uma forma de não aceitar as diferenças e as incompatibilidades humanas e as causas mal resolvidas da vida escondida no inconsciente que aparece no próximo vindo à tona? Claro, não só as questões mal resolvidas, mas as questões bem resolvidas também. Alan, muitas vezes, por exemplo, a projeção. Projeção é um sentimento que ele pode gerar isso. A projeção pode gerar tanto ódio, no sentido se a pessoa tem uma estruturação psíquica onde esse comportamento do outro possa vir a gerar alguma coisa mais forte, porque quando falamos de ódio, nós devemos recordar aqui que quando o Freud vai falar sobre o ódio, o Freud está se referindo e fazendo uma correlação do ódio com aquilo que mais tarde vamos chamar de pulsão de morte.
Então, o ódio, como um sentimento mais virulento, mais brutal, ele tem muito a ver com uma sensação de aniquilamento. De morte, de apagamento, de não surgimento. E nós vamos ver como que em cada uma das posições, oral, anal, fálica, genital, como que isso surge em cada uma dessas posições. Tanto o ódio como a raiva. Mas as questões bem resolvidas, Alain, uma pessoa que tem alguma coisa que você ou que alguém não consegue ter e que é bom, pode gerar ódio ou pode gerar raiva. E nós vamos ver exemplos muito práticos nisso. Uma projeção. E isso perturba a vida do sujeito. Pode perturbar a ponto de gerar ódio e ameaçar a existência desse sujeito, ou pode ameaçar a ponto de gerar raiva, que é um sentimento um pouco mais brando que o ódio, e mover o sujeito em direção a vir a ser alguma coisa. Então, sim, o ódio e a raiva podem ser uma forma de não aceitar as diferenças e as incompatibilidades. Porque, acima de tudo, olha lá, quem é o outro? O outro é aquele que me revela. Quando a gente se relaciona nas diversas modalidades de vínculos que existem na nossa atualidade, na academia, no trabalho, no namoro, na família, em cada particularidade de uma relação humana, surgem elementos que revelam não só aquilo que eu tenho de bom, mas aquilo que eu tenho também de pior. Aquilo que eu também não quero revelar para as pessoas surge também nesse contato, nessa relação com o outro. Então, esse contato com o outro revela-se muitas e muitas coisas, tá bom? Lívia Leão, boa noite. A Ana, o ódio vem daquilo que não conseguiu ter ou ser. Bacana, o ódio, sim, o ódio vem dessa questão estruturante do sujeito. Nós vamos ver, Ana, como que isso tem a ver com cada uma das fases. Todas as vezes que na psicanálise nós vamos aqui estudar o sujeito, perceber suas nuances, nós temos que, claro, ter algumas características que nós precisamos sempre tê-las em mente. Por exemplo, aquilo que Jacques Lacan propõe como diagnóstico estrutural ou diferencial, através da neurose, psicose e perversão. É uma coisa que um analista, um psicanalista, se tem esta corrente, sempre deve se perguntar, sempre deve ter isso em mente. O meu paciente se estrutura sobre qual dessas organizações psíquicas? Neurose, psicose e perversão. Segunda pergunta, sempre que um analista deve ter em mente. Qual das fases do desenvolvimento psicossexual ele tem uma maior fixação sobre oral, anal ou fálica? Então, sim, o ódio e a raiva também dita sobre essa construção. Tá? Nós somos seres que desenvolvemos, nos constituímos através do desenvolvimento da nossa psicossexualidade. Esse nosso desenvolvimento. Então, temos ali as nossas fixações, os nossos traumas, então devemos explorar sempre isso. Tá? A indiferença é a ausência dos sentimentos. Isso mesmo, Lúcia. Verdade. Tá? Indiferença é a ausência dos sentimentos.
ok? Bacana, vamos seguindo aqui os nossos textos, logo eu já volto aqui nas perguntas. Neste livro, o da Marion Minervo, Neurose não Neurose, Jungner, seguindo Freud, então, diz que o eu do sujeito, então, é essa instância que representa o indivíduo dentro do aparelho psíquico. Isso vai nos ajudar a discriminar no seio, então, do eu, duas subestruturas, o ego e o self. O ego, como aquela parte do eu responsável por uma série de funções psíquicas. E o self, que é essa parte do eu que permite ao sujeito relacionar-se consigo próprio e tem aqui uma origem distinta. Ele é o precipitado, então, das identificações que o sujeito vai fazendo ao longo da sua história. Aquilo que podemos chamar, então, de um amor de si, de narcisismo positivo, é o amor que o ego dedica ao próprio self. Chamamos, então, de um modo geral, que é necessário perceber que aquilo que chamamos de sofrimento, de dor, de perturbação, de transtorno, é, de certa forma, alguma coisa que cria uma experiência subjetiva de ameaça ou de ataque à integridade do eu do sujeito. Por isso, nunca devemos banalizar uma experiência subjetiva, um medo de alguém. Porque muitas vezes esse medo, esse impedimento, esse obstáculo, é essa experiência que ameaça essa integridade do eu. E discriminar, saber discriminar, distinguir o tipo de dor que existe de acordo com as estruturas ou as subestruturas do eu que estão sendo atacadas é super necessário. Saber aonde atuar. Saber aonde trabalhar. Por isso devemos distinguir sempre o que é o ódio e o que é a raiva. O ódio, pessoal, é sempre aquilo que caracteriza por graus variáveis de um sofrimento narcísico e pelas defesas que são mobilizadas no sentido de tentar aliviar essa dor. Que dor? Uma dor que ameaça a integridade do sujeito. O sujeito sente ódio do objeto que muitas vezes repete as inadequações, as dores, os traumas do objeto primário que ele viveu, do trauma precoce. O Freud, em 1915, diz que o ódio ele tem a ver com a autoconservação. Por isso que o sujeito tende e quer eliminar esse objeto, essa coisa que vem retraumatizar, que vem trazer a dor novamente. Por isso que o sujeito quer eliminar isso, esse objeto de novo, porque ele ameaça novamente a integridade do sujeito. E como já dissemos, é um trauma precoce de um sujeito que não tem ou não tinha ainda condições de se defender egoicamente.
E aquilo se fixa na mente do sujeito. E quando aquele objeto se reaproxima, a lembrança, os traços minésicos, as dores, a memória, tudo volta. O que o sujeito quer fazer é eliminar aquilo a qualquer custo. Quem aqui tem um medo de cachorro, de barata, de aranha, de cobra? E quando vê um animal desse, se espanta, corre, toma algum cuidado ou alguma precaução. Tenho certeza que alguns de vocês têm esse tipo de reação. Uma reação que é desde uma reação normal, instintiva, a uma reação carregada de dores. Muitas vezes é dessa mesma forma que funciona também para o sujeito. Ele quer eliminar de qualquer maneira isso, porque ameaça a integridade do sujeito. Ou seja, esse afeto hostil. E quando o sujeito vive isso, ele não tem como recorrer ao amor, gente. Ele só vive nessa tentativa de afastar sempre aquilo que, de certa forma, ameaça a integridade do seu eu. E muitas vezes não sobra espaço ou reserva para que o sujeito possa ter condições de se direcionar às experiências amorosas. Muitas vezes a gente ouve lá, né? Eu sinto ódio por isso ou por aquilo. É preciso que o analista entenda por onde e por que esses objetos, de certa forma, falharam. E é só através disso que vamos entender a função do objeto na economia psíquica do sujeito. Nós já percebemos que o que é importante quando se fala de ódio é a questão da integridade, a ameaça do eu, a integridade do ego. A sensação de aniquilamento, fragmentação, separação, intrusão, exclusão, castração, etc. Por aí vai. São essas as dores, as angústias que invadem o sujeito. Isso se expressa de várias formas na autoestima do sujeito. Como? Como forma de inferioridade, como forma de humilhação, como forma de vergonha, falta de dignidade, de honra. Nós vamos perceber também que cada uma das posições subjetivas, estamos dizendo aqui das posições subjetivas do desenvolvimento psicossexual, fase oral, anal, fálica, colocam o sujeito sobre modos de ação diferentes. Então vamos ver cada uma dessas funções e como que o sujeito pode atuar, como acontecem essas falhas e como que isso desencadeia o ódio na vida, então, do sujeito. Boa noite para quem se conectou. Aqui é Apenas Serviços. A Marli, seja bem-vindo. A Laiane também colocou aqui um comentário. Às vezes o amor vem disfarçado de ódio, como acontece em uma das fases do luto, quando se perde o objeto amado. Isso mesmo, Laiane. Obrigado pela contribuição. O Sebastian também nos traz aqui ódio daquilo ou daquele que nos impede de atingir o desejo. Muito bem colocado. Por isso é importante, Sebastian, e aqui nessa obra, eu vou até colocar na tela novamente, essa obra, Neurose Não Neurose, da Maria Minervo. Esta obra ela nos traz aqui recortes extremamente significativos
e nos relembra muito bem pensarmos o que é o objeto na psicanálise. Porque quando pensamos o objeto na psicanálise, né, a gente pensa de fato isso. O objeto pode ser aquilo ou aquele. E aí a gente tem uma definição bem ampla, mas muito bem colocado. Obrigado pela sua contribuição. O Leonardo Ramos nos diz assim: perdão, não deu tempo nem de fechar o microfone, muito menos de segurar o espirro. Leonardo Ramos: se partimos da compreensão de que o amor não é um sentimento e sim uma prática, logo o ódio não pode ter uma base ou raízes na questão do amor. Leonardo, eu te convidaria a ler Wilfred Bion, tá? Os vínculos. Tá? Existe um livro do David Zimmerman, doutor David Zimmerman, chamado Os Quatro Vínculos. Lá você explora os 3 vínculos propostos por Wilfred Bion, mais o vínculo proposto por David Zimmerman. E aí você entende muito melhor o ódio e o amor, mais os outros 2 vínculos que ele nos traz aqui. Tá bom? E aí a gente entende ele como um afeto, não como práticas, mas como um afeto. E é super interessante isso. Tá bom? Muito bom. A Eliana Oliveira diz: o ódio aniquila as pessoas. Eliana, também lhe convido a fazer a leitura desse livro, Os Quatro Vínculos, do Dr. David Zimmerman. Quem tiver interesse, entra lá no grupo que a gente tem. Eu acho que eu tenho essa obra disponível. Eu posso compartilhar com vocês. Lá no Instagram, clica lá, entra no grupo do Psicanálise Sem Conceitos. Eu posso compartilhar com vocês lá, tá bom? Tita, a mesma coisa. Entra lá que vamos compartilhar, porque o ódio, o amor, todos esses vínculos são coisas super legais para a gente falar, tá bom? Esse assunto é um assunto bem interessante, porque eu sei que ele mexe muito conosco. Muitas vezes nós tendemos a buscar entender ódio e raiva como expressão de sentimento. Sentimentos são afetos já modelados, tá? O afeto por si só é uma coisa mais singular, mais subjetiva, e todos nós temos, e não devemos temê-los. Todo mundo tem ódio e temos que aceitar isso, tá? Eu posso dizer com muita propriedade: eu amo e odeio as mesmas pessoas que convivem comigo. Eu amo e odeio a minha esposa. Eu amo e odeio o meu pai. Eu amo e odeio a minha mãe. E não tenho nenhuma vergonha e nenhum medo de dizer isso. Nenhum. Todos nós precisamos assumir, sim, que existem esses sentimentos. Muitas vezes existem condições sociais, religiosas, tradicionais, familiares, que impedem com que o sujeito, muitas vezes, assuma os seus próprios sentimentos. E quando o sujeito não assume os seus próprios sentimentos, ele vive tamponando sempre aquilo, nunca assumindo aquilo que sente, remodelando e buscando formas defensivas, capas, formas distorcidas, subversivas. Isso não traz liberdade para o sujeito. Então devemos assumir, todos nós, o ódio, o amor e todas as coisas que temos como afeto. Precisamos manifestar. Isso é uma outra história. Tá? Isso é uma outra história. Mas assumir
esses afetos e que os possuímos? Sim, precisamos. Bom? Ódio pode ser resultado de um amor não correspondido? Quem não tem amores não correspondidos? Todos nós temos frustrações, fazem parte da nossa história. Então, todos nós portamos ódio, portamos raiva, precisamos administrar isso em nossa história e não esconder. Veja bem, e nós, por exemplo, para quem está aqui nos acompanhando, por exemplo, e que não é aluno, por exemplo, da psicanálise, sabemos que o recalque tem déficit em sua função, mas tem função estruturante também. Mas o recalque também ajuda o sujeito por um lado e prejudica para o outro. Olha que legal. E o ódio? Ajuda o sujeito por um lado e prejudica para o outro também. Tá? Então vejam sempre por essa maneira psicopatológica, para além do óbvio, para além das coisas que estão incrustadas pelas tradições. Quando vamos olhar com uma visão psicanalítica para essas situações, devemos, de certa forma, olhar pelo viés psicanalítico e abandonar outras configurações, outros pontos de vistas, senão fazemos confusões. Então, pensem sobre isso. A natureza, o surgimento do sentimento, do afeto, do ódio, e como eles sim existem dentro de cada um de nós. E precisamos aceitar. E quando o sujeito aceita, isso aceitar não quer dizer que necessariamente ele tenha que manifestar isso, mas talvez aceitar o seu ódio, a sua raiva por um objeto, e quando a gente diz por um objeto, pode ser por alguém, isso pode ajudar o sujeito a se libertar. Isso pode ajudar o sujeito a criar condições para elaborar com uma situação, por exemplo, para que o amor possa advir. Então é super interessante como o analista, a partir de sua condução, de suas observações, pode criar condições para que o sujeito possa romper para além. E por isso que a gente precisa entender a natureza, a anatomia, a fisiologia, o surgimento de todos esses processos. Graças, Falcão. Boa noite, seja bem-vinda, Maria Lima. Seja bem-vinda. Roberto, com uma provocação aqui. Quem ama, mata. Roberto, pergunta sua super provocativa, tá? Por exemplo, existem linhas da psicanálise, por exemplo, a psicanálise forense, ela vai responder muito bem. O ódio, tá, na sua versão psicopatológica mais extrema, leva o sujeito a uma condição muito próxima da psicose, de manifestações psicóticas. Se você observa algumas pessoas que chegam a tais crimes, eles podem ter alguma coisa muito dessa ordem nos seus discursos. Então, vale a pena avaliar muito bem essa pergunta e entender a lógica do discurso. Tá? Não podemos responder a sua pergunta de forma generalizada. Seria um crime fazer isso. Seria um crime responder essa pergunta dessa maneira. Deveremos avaliar, de certa forma, a condição de cada sujeito, de cada uma destas situações, tá bom? Ok. Ana,
Já vamos aqui para os nossos exemplos, tá, Ana? Aqui, agora que já vamos entrar aqui para as posições subjetivas, a gente já tem aqui vários exemplos que chegam até a clínica de fato. Então, aguarda aí que já está chegando aqui os exemplos, tá bom? Lúcia, muito bem lembrado. Pessoal, deixa o like, curte aí no canal, curte aí no Instagram, faz print, compartilha, vamos viralizar, manda convite aí pro pessoal que você sabe que vai curtir, vai ser legal. Quem não pode assistir agora, encaminha para poder assistir depois, tá bom? Alexandre, boa noite. Minha irmã Melina Castelassi, uma irmã de coração que tenho, tá lá no Espírito Santo, lá em Alegre. Que alegria, viu, Mel, tá ter você conosco, né? Bacana, Elza. Podemos afirmar que por trás do ódio e da raiva há um medo. Claro que há um medo. A Elza, por trás de várias coisas há um medo. Eu me lembro muito de uma concepção. Vou tentar me lembrar agora. Não sei se vou conseguir trazer à mente o autor, de fato. Masood Khan, não é Masood Khan. Henry Crystal. Eu vou me recordar e prometo trazer para vocês. Trauma seria tudo aquilo pelo qual o sujeito não está preparado. Tudo aquilo que o sujeito não tem uma defesa pré-determinada. Então, de certa forma, muitas coisas nos trazem medo. O amor também nos traz medo. Não é só o ódio e a raiva, né? Então, por trás de diversas outras experiências inéditas para o sujeito, há medo, né? Há medo porque o sujeito não há uma forma defensiva, egóica, pré-determinada, pronta. Isso produz medo para o sujeito. Como alguém que vai pela primeira vez num parque de diversões, num brinquedo, dá medo, por mais que ele vá se alegrar. Por mais que ele saiba que vai se divertir, ele tem medo, porque é uma primeira experiência. Então, não só por trás do ódio, da raiva, há medo, mas como há também em outras situações. Tá bom? Bacana! Bem, vamos lá para alguns exemplos, já que a gente já está aqui quase chegando ao nosso momento final, né? Temos aqui um comentário da Melina. Vamos lá. Melina diz assim: uma pessoa, um dia convivendo com ela por quase um ano, me fez compreender que tenho que ser eu sem se importar com o outro e dar o melhor de mim, independente se as pessoas vão me aceitar ou não do jeito que sou. E me ajudou a entender que o amor é mais importante, mas principalmente o amor próprio. Isso mesmo, Mel. Muito bacana. Obrigado pela sua contribuição, viu? Vamos lá. Primeira posição subjetiva, posição oral. Primeira fase do desenvolvimento da psicossexualidade. O sujeito que se encontra nessa posição sempre é uma pessoa que se vê como uma pessoa absolutamente desamparada. Porque as funções psíquicas desta pessoa não chegaram a se construir. Seja em função de uma situação regressiva, propriamente dita, elas muitas vezes estão inacessíveis. Então, as tensões psíquicas para uma pessoa na posição subjetiva oral é intolerável. E isso deve ser evitado a qualquer custo.
Qualquer tipo de tensão deve ser evitado. O que uma pessoa fixada na oralidade sempre faz? Qualquer sinalzinho de fome, chora. Qualquer sinalzinho de fome, coloca alguma coisa na boca. Qualquer sinal de angústia, come. Rói, bebe, fuma. Essas são as pessoas com características e fixações orais. Não toleram a angústia. Tudo é intolerável. Tudo deve ser evitado a qualquer custo. Por isso ela precisa e não consegue, de certa forma, esperar que algum objeto se ofereça para funcionar como parte dela. Então, esta pessoa, muitas vezes, ela não consegue suportar esta angústia, essas rupturas, essa dependência que ela possui em relação aos outros. Então o sujeito espera que o outro, no caso o bebê, que a mãe nunca o deixe. E quando ele é adulto, ele sempre requer que alguém venha cuidar dele o tempo todo. E nunca deixa que esse objeto faça alteridade. Nunca pode se impor. Nunca pode estar distante, separado. Nunca pode se fazer autônomo. Com sentimentos e desejos próprios, sempre tem que estar ali, presente, grudado, se fazendo junto com aquela pessoa. Como se aquela pessoa não pudesse existir para ela mesma, tem que existir para o próprio sujeito. Como se ela pudesse funcionar como uma espécie de garantia, para que nada faltasse para esse sujeito. E diante de qualquer falha destas funções, isso é vivida pelo sujeito como uma ameaça à integridade do ego dele, desencadeando angústia e ódio contra esse sujeito. Olha lá, tá me abandonando mais uma vez. Insensível, nunca me compreende, nunca é capaz de me dar um carinho. Só queria que ele me ouvisse, só queria que ele me cobrisse, só queria que ele fizesse um almoço para mim, só queria que ele estivesse perto, nunca satisfeito. Olha que grande exemplo temos aqui, Ana. Uma paciente conta que seu companheiro foi demitido e ela sentiu muito ódio dele. Do ponto de vista metapsicológico, ele falhou no quesito onipotência, o que a lançou num mar de angústia. E ela se pergunta, e agora? Como eu vou me virar? Desempregado e angustiado com a situação, o marido pede que a esposa voltasse a trabalhar. E ela reage extremamente com ódio. Do ponto de vista dela, o marido falhou na função de não sobrecarregar ela com as demandas próprias de não lhe exigir um trabalho que ela se sente incapaz de fazer. E ele lhe comunicou de uma forma que para ela era traumática, que ele precisava dela. E isso desperta um ódio que ameaça a integridade dela. E como é que você acha que esse casal passou a viver a partir disso? Você acha que a crise foi só a crise da demissão dele? Ou a crise foi uma crise que também passou a afetar a vida desse casal? Com certeza foi isso também. Tá? O ódio não era porque ele perdeu o trabalho.
O ódio que foi despertado foi porque, e agora, como é que ela ia se virar? Como é que ela ia fazer as coisas? Entende? Ameaçou a integridade dela. O outro foi incapaz de satisfazer a ela. Então é super interessante como o analista deve ter essa capacidade de perceber em cada uma das posições subjetivas as manifestações que vão acontecendo. Tá bom? Bem, uma outra função super interessante na economia psíquica de quem está nessa posição é a de garantir que ele possa continuar sempre se idealizando. E, portanto, poupar a pessoa de entrar em contato com a dependência, com a sua própria dependência. Então, qualquer atitude que não confirme essa onipotência, ou qualquer atitude que mostre ao sujeito a sua impotência, a sua dependência, é vivida como uma certa experiência de ameaça. A impotência, de certa forma, remete a uma experiência onde a pessoa se sente extremamente desvalorizada. E aí o superego vem, encarnado ou não pelo objeto, o critica, o massacra a pessoa por ela estar longe de ser o ideal que ela e o seu superego criaram, que é a onipotência. E ela sente vergonha, e a vergonha por ser falha, sente vergonha por ser indigna do amor. E aí essa mulher pensa, eu não dou conta de fazer isso, eu não tenho valor, eu não sou mulher para essa pessoa, eu não sou mulher para o meu marido. E ela começa a pensar também, ela odeia o marido porque ele falhou com ela na função de garantir para ela aquele lugar que garantisse que esse narcisismo, esse lugar dela, não fosse jamais arranhado. Olha que interessante. No fundo, essa mulher não estava nem se preocupando com o emprego do marido. Ela estava se preocupando somente com si própria. O ódio na posição oral. Espero que vocês possam ter compreendido aqui um pouco sobre o ódio e a raiva. Nós não paramos por aqui, tá? Nós vamos ter aqui um segundo encontro ainda sobre o ódio e a raiva, porque o material ainda é bem extenso. Oi, Lilian, boa noite, seja bem-vinda, tá? Tânia, o ódio pode ser um mecanismo de defesa? Um mecanismo de defesa aqui, Tânia, poderia ser a formação reativa, tá? Que seria uma forma avessa. O ódio, vamos entender ele como um afeto, tá bom? Vitril Cristobal, lembrei teu nome. Quando uma pessoa está sempre com raiva, qual seria o diagnóstico? Pois bem, Cristóbal, o diagnóstico não seria, de fato, o nosso campo na psicanálise, né? Mas uma pessoa, talvez assim, sempre com raiva, eu te indicaria explorar a fase anal desta pessoa. O famoso enfesado. Ali estão as bases de uma pessoa sempre tão irritada, tá? Mas, como a gente já trouxe aqui exemplos, existem aqui pessoas que têm aqui características
na posição subjetiva oral, por exemplo. Tá bom? Elza, obrigado pelo like. Daniel, boa noite. Leonardo, obrigado pela presença. Pessoal, chegamos aqui ao nosso tempo, já estamos até passando. Muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Sempre é uma grande alegria poder participar com vocês. Vão lá, sigam os nossos canais, dão um like, curta o vídeo, compartilha, passa aí para os amigos e conhecidos, tá bom? Nós voltamos aqui para a nossa transmissão no dia 29 de janeiro, tá? Porque agora no dia 22 eu tenho um compromisso, uma viagem já marcada, então não vou poder estar presente. Então, no dia 29, nós voltamos aqui para continuar falando sobre a psicopatologia do ódio e da raiva a partir do livro da Marion Minerbo, tá bom? Mas depois, agora de março, eu volto os compromissos com vocês de todas as quartas-feiras, estarmos aqui juntos, tá bom? E para quem não conhece o Psicanálise Sem Conceitos, vai lá no Instagram, tá aqui o arroba, vai lá, conhece o Psicanálise Sem Conceitos, são os pequenos vídeos que eu transmito lá no Instagram. Vão lá conhecer, eu tenho certeza que vocês vão gostar dos vídeos, que são as terminologias que nós transmitimos também sobre os conceitos e os termos da psicanálise, tá bom? Uma boa noite para vocês, espero que vocês possam ter gostado dessa temática, que possam ter aprendido também sobre esse tema, tá bom? Uma boa noite e até o dia 29, quarta-feira, onde nós voltamos aqui com essa temática, psicopatologia do ódio e da raiva. Uma boa noite para vocês, até lá. Tchau, tchau.